A gente sabe que o poder da luz de Cristo desvenda todas as trevas, mas afinal, o que são as trevas na Bíblia? Nessa aula nós vamos entender também como ser cheio do Espírito Santo e os papéis na família. Eu sou Victor Cavalier, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos estudar o estudo 11 da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a conduta cristã no mundo e no lar, baseado em Efésios capítulo 5. E o texto áureo é Efésios 5:8, que diz o seguinte: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aqui no capítulo 5 de Efésios nós temos uma exortação para andarmos de uma maneira nova após aceitarmos a Jesus. Dr. Riley vai falar que existem 3 características da palavra andar aqui. Primeiro, andar em amor. Segundo, andar na luz. E terceiro, andar com prudência. E na terceira parte desse capítulo ainda temos uma exortação à família. Mas aqui nessa lição nós iremos falar especificamente dos papéis do marido e da esposa. Mas antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, já deixar um gostei nesse vídeo. Isso vai ajudar a divulgar essa aula para outras pessoas. Você pode estar se perguntando, mas faz muito tempo que você não posta vídeo aqui. Isso porque eu estou fazendo um mestrado na Universidade Federal do Amazonas, como você está vendo aí pelas imagens. Além disso, estou levando estudos e ministrações em outras congregações. Eu acredito que esse mestrado, essa capacitação vai abençoar tanto a mim como a toda a igreja, porque tudo que a gente faz deve ser feito para a glória de Jesus. Então vamos para o ponto 1 dessa lição, que é filhos das trevas e filhos da luz. Olha o que é dito no 1.1, nosso tempo nas trevas, Efésios 5:8. Pois outrora erais trevas. É interessante, né, que não só Paulo, como a Bíblia toda, sempre utiliza contrastes, extremos. A Bíblia fala de bem contra o mal, de trevas contra a luz, de santo e profano. Nós entendemos que o crente aqui na Terra tem 2 estágios na vida, o antes de conhecer a Jesus e o depois de conhecer a Jesus. Paulo está falando aqui dos gentios que viviam no paganismo, mas que agora não seguem mais aquela mesma vida de antes. Em Atos 17, Paulo fala de os tempos da ignorância, ou seja, estão no passado. E em João 8, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Em quem andar na luz não estará em trevas. Ou seja, Jesus morreu para aquelas pessoas que estavam em trevas agora não estarem mais nas trevas, mudarem de condição e de status na vida. E uma coisa interessante sobre as obras das trevas, o cristão de verdade não pode se manter neutro. O crente não pode gostar das obras das trevas e também deve se opor às obras das trevas. Olha o que é dito aqui, querido, em Efésios 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Condenação é estar disposto a se colocar contra, se posicionar contra, repreender o pecado. O cristão só deve odiar uma coisa nessa vida, que é o pecado. Fora disso, não deve odiar nada. E sabe por que eu digo isso? Olha o que está escrito aqui, querido, em Hebreus 1:9. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te escolheu dentre os companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Quer ser ungido com óleo? Quer ser uma pessoa escolhida por Deus? Se oponha ao pecado, condene a iniquidade. O nosso papel não é se parecer com Cristo. O próprio Cristo condenava as trevas. Olha o que é dito aqui em João 7:7. O mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. E quais são as obras das trevas descritas por Paulo? Uma delas é impudicícia, que a impudicícia é a imoralidade sexual. Isso era muito comum nos tempos de Paulo e era comum também nos cultos pagãos naquela época. Paulo já se opõe a isso ali repetidas vezes. A gente pode até associar isso aos dias atuais, né? Quando a gente diz assim, não, mas é cultural isso. Faz parte da nossa sociedade essa prática imoral, mas a gente não pode aceitar como regra de fé e como crentes que somos. E um segundo ponto de obras das trevas são
palavras vãs, ou em outras traduções podem estar escritos como chocarrices, eu não sei. Mas isso aqui, segundo Wright, são linguagens impuras, são palavras de duplos sentidos, são conversas de cunho sexual, são palavras que trazem ali associações mentais negativas. Essas são as obras das trevas, e aqueles que ainda praticam essas obras estão nas trevas. Então vamos para o 2.2, que vai falar nosso tempo na luz, ainda é Efésios 5:8, que diz: porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Observe o porém agora, ou seja, Paulo está descrevendo aqui um fim de um ciclo e o começo de um outro. Paulo está descrevendo aqui, desde que vieram a Cristo, ele continua: sois luz no Senhor. O que é isso? Somos o reflexo da luz de Cristo. Tá difícil de entender? Observe a luz da lua. A lua não emite luz própria. Sabe o que faz a lua brilhar tanto? É a luz do sol que reflete na sua superfície. E após ela estar iluminada, ela ilumina a terra. Nós somos iluminados não pela lua, mas pela luz do sol. No sentido espiritual ocorre da mesma coisa. Nós, como crentes, seres humanos, não temos luz própria. A luz do crente, do cristão, ela vem de Deus. E através dessa luz de Deus nas nossas vidas, a gente abençoa as outras pessoas aqui na terra. E ele vai falar ainda o seguinte: andai como luz no Senhor. Ou seja, não é suficiente só ter essa luz, mas nós devemos ter normas de conduta que refletem, que mostram que nós somos de verdade de Cristo. É muito interessante porque os cristãos, eles devem se posicionar ao lado de Cristo e não deixar que as palavras dele sigam sozinhas. Ou ainda omitir o que está na Bíblia. Não, isso aqui eu falo, isso aqui eu não quero falar. Não funciona assim. Salmos 94:16 diz o seguinte: quem se levantará ao meu favor contra os ímpios? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Os que estão em trevas permanecem em trevas, mas aqueles que são luz no Senhor permanecem ao lado dele e correspondem a ele. Como a gente conhece, querido, quem está na luz e quem está em trevas é apenas pelos frutos. Em Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o fruto, não os frutos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, é fruto porque é inteiro e tem todas essas características. A gente não pode escolher o fruto do Senhor como a gente vai no supermercado e escolhe um produto. Eu quero esse produto, eu não quero esse. Não. O fruto aqui é por completo. Eu não posso escolher, não, eu quero ter fé, mas eu não quero ter essa mansidão. Ou seja, conhecemos quem é das trevas e quem é das luzes por conta das atitudes que praticam. E agora 1.3 vai falar: desperta tu que dormes. Olha o que é dito aqui: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Sabe o que significa redimir o tempo, meu irmão? Aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Sabe por que existe aquela ideia de tempo vale ouro? Porque Deus nos dá oportunidades em alguns dias aqui na Terra, em alguns anos aqui na Terra, que irão refletir em toda a eternidade. Ou seja, temos pouco tempo para praticar aqui, para agradar a Deus aqui. Existe uma coisa em comum entre os homens de Deus: como eles redimiam o seu tempo. Charles Spurgeon, ele abandonou os estudos para ter mais tempo para estudar para Deus. Moody costumava deixar sua cama 4 horas da manhã para se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Ele dizia: para estudar eu preciso levantar antes que as pessoas acordem. Carey aprendeu um idioma novo em algumas semanas de viagem, sem condições nenhuma, em um barco à vela, para se dedicar a pregar o evangelho no idioma daquela nação. E além de ter uma rotina assustadora, ele ainda lia a Bíblia em outros idiomas. Isso é bastante interessante, querido. Você que está aprendendo outro idioma, você pode se dedicar à leitura da Bíblia naquele idioma. Assim você não deixa de ler a palavra de Deus e também não deixa de estudar socialmente, algo que você pode aproveitar no futuro. Isso é uma dica aqui para todos nós. Carey dizia que tudo isso era possível somente porque ele economizava tempo. Vai além. Perde-se mais tempo trabalhando inconstantemente do que com uma visita indesejada. Então vamos para o ponto 2 dessa lição, que vai falar sobre enchei-vos do Espírito.
Olha o que é dito aqui, não vos embriagueis, no 2.1. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Paulo mostra que a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas depende de como o crente corresponde à graça que é dada para a salvação. E Paulo, para demonstrar isso, mostra que o crente não pode estar embriagado de vinho e ao mesmo tempo embriagado ou cheio do Espírito Santo. E ainda fala que quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Várias pessoas, para tentar argumentar a necessidade do uso do álcool, então para justificar o seu pecado, eles dizem, não, mas vinho faz muito bem, não tem problema, o álcool no corpo faz bem. Mas outras pesquisas, por outro lado, mostram que os efeitos do álcool trazem malefícios ao sistema vascular, ao coração e ao sistema nervoso. Também influencia o cérebro, ou seja, altera a memória, e também traz confusões mentais, perturba também a associação das ideias. Você vê que muitas pessoas que cometem crimes também estão sob o efeito de álcool ou então de algum entorpecente que altera o seu estado mental. O álcool provoca isso. Quem está embriagado perde o freio moral muitas vezes. Assim como quem não deixa de responder criminalmente porque está embriagado, espiritualmente da mesma forma. Você não vai poder chegar diante de Deus a dizer assim, Senhor, mas eu bebi muito vinho naquela noite, por isso pequei. Jesus não vai aceitar essa desculpa. Assim como o juiz não aceitaria, eu atropelei aquele indivíduo, não tive a intenção de matar. Vai ser punido da mesma forma. Quem comete tais coisas não consegue ter a plenitude do Espírito Santo na vida. Então vamos para o 2.2, que vai falar sobre o encher-se do Espírito, Efésios 5:18, que diz o seguinte, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe essa expressão que Paulo usa, encher-se do Espírito? Ele quer dizer estar se enchendo constantemente, diariamente, não parar de se encher. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é estar em um processo contínuo. Pessoas costumam dizer, eu fui para o culto, fui cheio do Espírito Santo, mas não é só um momento, é diariamente. Ser cheio do Espírito Santo é como tomar banho. Uma hora você toma banho, mas depois de um tempo você tem que tomar banho de novo. O homem de Deus e a mulher de Deus têm que ser renovado constantemente no próprio Deus. Paulo ensina nessa epístola, de acordo com Wright, que nós somos selados pelo Espírito Santo quando aceitamos a Jesus, mas nem todos são cheios. Ser cheio do Espírito Santo é estar de acordo ou submisso à vontade de Deus. Essa plenitude do Espírito Santo em nossas vidas, ela pode ser repetida constantemente, assim como em Atos. Isso aqui é coragem, alegria, paz, espiritualidade de ter um caráter cristão. Isso que é ser cheio do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo. Não só andar com Ele, mas deixar sermos carregados por Ele. Eu vou onde Ele quer que eu vá. Eu faço o que Ele quer que eu faça. Então vamos para o 2.3, que vai falar sobre graças a Deus em tudo, Efésios 5:20. Olha o que é dito aqui. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo o que é tudo. Tudo que vem de Deus. Aos nossos olhos, algo pode ser mal, mas se vem de Deus, é bom. Aos nossos olhos pode ser bom, e por vir de Deus, continua sendo bom. O crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, reclamando, falando mal dos outros. Muito cuidado se alguém está reclamando de uma pessoa para você, porque essa mesma pessoa pode estar reclamando de você para outra pessoa. Crente cheio do Espírito Santo vive agradecendo a Deus. Savonarola diz que as nossas crenças, elas se comprovam pelas nossas atitudes. Não reconhecemos as pessoas em momentos bons, tranquilos, mas reconhecemos quem a pessoa é pelos momentos de crise. No momento de dificuldade é que o homem e a mulher de Deus levanta a mão por alto e diz obrigado, meu Deus, por tudo que tem feito na minha vida. E no versículo 21 ele continua sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem problema em se sujeitar ao seu irmão, porque ela faz isso por amor a Jesus. Mas observe muito bem, esteja atento a isso. A submissão espiritual ao irmão é sempre horizontal. O meu irmão é igual a mim e nunca pode ser vertical. O irmão é maior do que eu. Um irmão tem maior importância do que eu. Absolutamente não. Seja com seu pastor, seja com seu chefe, seja com qualquer que for, a submissão espiritual entre os irmãos é no mesmo nível. Então, quando ela ocorre verticalmente, aí o bicho pega, é com Deus. Somente a Deus nós temos essa visão de baixo para cima.
porque Ele é nosso Pai. É dele que vem a última palavra. Ele é o que é bom 100% e não há mal. Ele é o único sem pecado. Ele é o Cordeiro Imaculado. A palavra dele que é viva, santa e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Mas que isso não atrapalhe a submissão ao nosso irmão, a servir ao nosso irmão, a estar disposto a ser um servo, um ajudador da obra de Deus. Então vamos para o ponto 3 dessa lição, que vai falar sobre a família cristã, e no 3.1 fala sobre a missão da esposa, Efésios 5:22, e está escrito assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. De cara eu já vou logo falar para vocês, assim, vai ter aquelas pessoas que vão dizer: ah, Vitor, você não é casado, você é muito jovem, você não pode falar sobre casamento ou de casamento. Mas existe uma diferença entre falar sobre algo e de algo. Quem fala sobre algo fala por observação, de fora. Quem fala de algo fala de experiência, de estar dentro, inserido no assunto. O que é mais importante, querido? A fala de alguém que está casado ou a fala da palavra de Deus que sai da boca de Deus? O estudo que eu vou trazer aqui está baseado em pesquisas bibliográficas de homens e mulheres de Deus e, sobretudo, na palavra de Deus. É importante a gente dizer aqui que ambos estão sujeitos à submissão. O homem está sujeito ou submisso à vontade de Deus de amar a sua esposa e a esposa está submissa à autoridade do seu marido. Isso cumpre o versículo 21, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Não é correto a gente separar a parte de ser cheio do Espírito Santo e das práticas ou dos papéis da família, porque para ter esses papéis da família cumpridos aqui em sua plenitude é necessário estar cheio do Espírito Santo. Mas vamos ao tema mais polêmico, né? Ser submissa. Ser submissa é ser subordinada, é estar debaixo da vontade de alguém. Esse é o significado da palavra e essa é a palavra que está no original. Alguns pregadores tentam ali falar: ah, não, Paulo, a tradução não foi correta, Paulo não utilizou essa palavra, mas é realmente submissão que está escrito no original. Se preferir, abaixo da autoridade de alguém. O problema não está na tradução, talvez pode estar em você de não aceitar esse termo ser utilizado, mas essa é a verdade bíblica, essa é a verdade de Deus. Eu já vi pastores tentando minimizar isso, dizendo: ah, não, submissão é estar debaixo da mesma missão, não tem nada a ver isso, é estar debaixo da autoridade realmente. Mas é importante não confundir o conceito. Estar submisso não é ser inferior intelectualmente. Estar submisso não é ter um papel de inferioridade. Estar submisso é apenas ter um papel diferente. A igreja não funciona como no mundo funcionou. Aristóteles dizia que o homem é superior e a mulher inferior, mas à luz da Bíblia, todos nós somos iguais, com funções, com papéis diferentes. Você vê a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ambos têm papéis diferentes. Como deve ser essa submissão ao marido? A esposa deve ser submissa ao marido como a Jesus. Aí piora as coisas, né? Mas calma, como é nossa submissão a Jesus? Você é submisso a Jesus por força ou porque você quer? Eu sou porque eu quero, não é por pressão. A igreja se submete à vontade de Jesus porque ama a Jesus, não é por outra coisa. Quando você escolhe um homem para a sua vida, você tem que entender que você irá se submeter espontaneamente à autoridade e à liderança dele como cabeça e líder da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Por isso é muito sério na hora de a gente escolher alguém que vai se casar, porque a gente vai ter que cumprir esses mandamentos, essas ordens bíblicas. Quando Paulo fala assim, em tudo, observe bem, Paulo está considerando, ou seja, partindo do pressuposto que o marido é um homem de Deus, não um tirano, não um imoral. Eu sou submisso a alguém que está debaixo da vontade de Deus. Atos 5,19 vai falar: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Assim como você não vai abandonar sua fé em Cristo porque o seu pai quer que agora você negue a Jesus e entre numa outra religião, assim também você não vai praticar algum pecado, algum delito espiritual porque o seu marido quer que você faça assim. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da palavra de Deus, meu querido. Isso não é margem para machismo, tá? Submissão não é margem para machismo. Você agredir sua esposa, você praticar violência psicológica contra sua esposa, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando do papel de liderança do homem e a mulher que concorda com essa liderança. Isso, novamente, muito importante escolher com quem nós vamos casar. E agora o 2.2 vai falar sobre a missão do marido, Efésios 5:25, maridos,
Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Observe aqui, querido, as mulheres não são ordenadas a amar, mas o marido é ordenado a amar. E por que Paulo faz essa distinção? Porque Paulo já entende aqui de cara que se a mulher está submissa à vontade do homem, ela já está amando esse cara. E o homem, não precisando estar submisso à autoridade da mulher, ele precisa deixar bem claro que ele precisa amar. E amar, querido, não é um sentimento. Amar são atitudes, são decisões da vontade. Por isso, querido, Paulo fala sobre amar como uma ordem. Maridos, amai. Se fosse só um sentimento, o amor, não seria uma ordem de Paulo. Ninguém pode te ordenar um sentimento. Odeie essa pessoa. Tenha ciúme dessa pessoa. Mas atitudes é possível sim ordenar. Paulo diz no presente o termo amai, comparando ali com o verbo no passado, amou. Você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou. O passado quer dizer aqui uma ação completa, que iniciou e terminou no passado. O exemplo do amor de Cristo deve ser usado pelos maridos hoje ao amar a sua esposa. E quais são as características do amor de Cristo? Primeiro, um amor sacrificial, que se entregou, que deu a vida. E segundo, incondicional. Jesus não se perguntou assim, será que essa igreja, será que esse povo que eu criei é muito legal, é muito bonzinho? Porque eles são muito bonzinhos, eu vou morrer por eles. Não. Deus viu que o homem era mau, a humanidade era mau. E mesmo assim se entregou por essa humanidade. Se você escolheu a sua esposa, se você escolheu uma mulher de Deus para ser a mulher da sua vida, a gente tem que entender que independente das circunstâncias que a gente enfrentar, a gente vai ter que amar essa pessoa até o fim. E aqui é o papel dos homens, né? Se essa pessoa for muito chata e eu descobri lá na metade do casamento que ela é terrivelmente chata, continue com ela, porque não vai ter jeito para separar. Mas ela não tem a mesma aparência que ela tinha no início do relacionamento. Eu já estou há 20 anos casados e ela mudou. Eu já estou velhinho e ela mudou. Agora não quero mais. Não funciona assim. Amor incondicional, amor sacrificial. Esse é o amor de Jesus. Esse como Cristo amou representa todas as respostas matrimoniais, querido. Você pode ir para palestra, você pode ir para seminário, você pode ouvir algum coach falando para você como melhorar o seu casamento, mas Paulo deixa bem claro, você quer saber como abençoar o seu casamento? Olha para o que Cristo fez na cruz, olha para o sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o modelo a ser seguido. Por fim, chegamos ao fundamento, é o amor. Efésios 5:33 vai falar assim: não obstante vós, cada um de si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Se nós somos cristãos, nós temos que mostrar o caráter cristão em todos os ambientes das nossas vidas. Na sociedade, na igreja e, sobretudo, na família. As figuras de marido e mulher são representadas aqui como Jesus e igreja, ou seja, é uma devoção mútua, é um amor mútuo, é uma troca. Jesus e igreja. Jesus ama a igreja e a igreja ama Jesus. Assim o marido ama a esposa e a esposa ama o marido. E praticam atitudes ali de relacionamento que mostram esse amor de fato e de verdade em ações práticas. Isso vai muito além, cada um depende do outro. Paulo vai falar, que quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Ou seja, tem que servir sobretudo aos seus interesses. Se eu quero isso, eu tenho que querer para minha esposa. Se eu quero o melhor para mim, eu tenho que querer o melhor para meu marido. Que eu só quero separar os 4 deveres da esposa e os 3 deveres do marido. Quais são os 4 deveres para as esposas? Submeter a liderança dos seus maridos no lar, respeitar os seus maridos, amar os maridos e viver com eles até a morte. Quais são os 3 deveres para o marido? Amar a sua esposa e guiá-las, alimentá-las espiritualmente em Cristo como liderança. Não é só o papel de amar, tem que guiar, tem que alimentar espiritualmente, tem que ser o pastor do lar. Só o cargo não adianta, tem que cumprir as funções do cargo, Por último, viver fielmente até a morte. E só para finalizar aqui, querido, ao invés da gente dizer eu mereço ser feliz, é melhor eu me separar. Por que não dizer o que eu posso fazer para eu fazer o meu cônjuge feliz? Continue com o seu casamento, porque Deus estabeleceu essa aliança para ser perpétua
e perene. E aos solteiros, meus queridos, como saber se a pessoa é de Deus para minha vida? A pessoa é de Deus para sua vida quando essa pessoa é de Deus, está em Jesus. Se ela não for de Deus, se ela não estiver em Jesus, ela não é para você. Não amar a Cristo vai ser muito difícil, quase impossível ela amar você. E agora eu te digo, se ela não amar a Cristo, vai ser muito mais difícil ela obedecer esses mandamentos que Paulo escreve aqui na carta aos Efésios. Não vai aceitar as suas funções e não vai aceitar o papel dela na família. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e já deixar um gostei nesse vídeo, isso vai ajudar muito. E aqui já deixando um abraço para a irmã Anazíria Menezes e para a área 50, área do pastor Alcimar do Vale, que acompanham os vídeos aqui desse canal. E eu peço também a Deus que abençoe especialmente aos alunos e aos professores dessa área, porque vocês moram aqui no meu coração. Deus abençoe sua casa e sua família no nome de Jesus. Amém.